Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? O horário que vocês estejam estudando. Então, nosso conteúdo agora vai ser referente ao números racionais e irracionais, né? Um conteúdo bem tranquilo, que no caso é do capítulo 6, né? E aí temos aí na página 100, só confirmar aqui para você, na página 152, isso. Na página 152, beleza? Muito bem, então aqui vamos acompanhar a leitura aqui do material, né? Capítulo 6. Para começar, vamos lá. Então, quando temos uma junção, quando fala junção, no caso é ligação, tá? Quando temos uma junção de determinados elementos, né, podemos designá-los como o quê? Como conjunto. Então, se eu tiver um conjunto de elementos, quando ele fala isso, ó, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A. Esse conjunto A tem um conjunto de elementos. Vamos supor os elementos é 0, 1, 2 e 3. Pronto. Então isso aqui é uma junção, tá? Então a junção é isso, tá? É um conjunto de elementos, tá bom? E esse conjunto de elementos, tá? Como eu acabei de botar aqui como exemplo, eu chamo isso de conjunto. A palavra já está dizendo, é um conjunto de números, né? Um conjunto, beleza? Bom, por essa parte aqui, deixa eu aumentar mais esse negócio aqui, vamos lá. Este, por sua vez, pode ser formado por qualquer representação em seu interior, que são que os elementos. Quem são os elementos? É o 0, 1, 2 e 3, beleza? Então, quando os elementos são números representados, representamos esse conjunto de elementos como sendo um conjunto numérico. Tá? Então, nós temos aqui como exemplo um conjunto numérico, beleza? Então, esses conjuntos numéricos, eles são considerados subdivisões primordiais para a representação numérica, né? Para a representação numérica que pertence à aritmética matemática, que são eles, ó, que é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, gente, é todos aqueles números que vocês conhecem, né? A partir de zero e assim vai e é infinito. Então, de acordo com o material de vocês, ele fala aqui o seguinte, que o conjunto formado pelos números considerados inteiros positivos, aí vocês podem perguntar lá no final, professor, o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, pertence, só que são os inteiros positivos, beleza? E o número nulo, que é esse número nulo? O número nulo é o número zero, né? Como vocês podem observar. Tudo bem, continuando aqui, uma cadeira que caiu aqui sem querer, tá, gente? Então aqui nós temos, né, o conjunto dos números naturais, né? Então nós temos o símbolo que diz referente ao conjunto dos números naturais, né? Pois bem, vamos lá. Então, gente, existe o símbolo matemático, tá, que pertence ao conjunto dos números naturais, que é esse símbolo aqui, ó, que eu vou circular, ó. Esse símbolo aqui nada mais é do que o conjunto dos números naturais. Então, esse conjunto dos números naturais, ele começa a partir do zero, tá? A partir do zero, beleza? Aí nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses três pontinhos aqui, ó, ele me dá uma autonomia de ter uma continuidade desses números. E essa quantidade de números, gente, ela é infinita. Beleza? Então, esses três pontinhos significa infinito, né? Ou botei como infinita, né? Tanto faz. Então, esse conjunto de elementos, no qual esses elementos eu vou generalizar chamando de x, né? Professor, esse x pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2? Pode ser. Não tem problema, pode ser 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, pode, não tem problema. Eu estou generalizando, gente. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais é infinito, tá? Então aqui ele deixou uma nomenclatura dizendo o seguinte, que esses elementos também tem que ser maior que zero, tá? Tem que ser maior que zero. Então observe que quem são os números maior que zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, beleza? Só que aqui nós temos uma questão. E se esse símbolo de conjunto dos números naturais tiver um asterisco bem aqui em cima, bem no alto, né? Como se fosse uma potência, o expoente da potência, né? Então, gente, esse
asterisco aqui, isso significa tirar o zero. Tirar o zero, beleza? Aí o que ele fala aqui? Exceto o zero, né? É todos os conjuntos dos números naturais, exceto o zero. Então, quando aparecer esse asterisco, significa que tem que tirar o zero, certinho? Caso não apresente o elemento zero, como a questão está dizendo aqui, do material, chamamos de conjunto dos números naturais não nulos. Isso significa que eu vou ter que tirar o zero, tá? E aí como é que fica? Fica assim, ó. Conjunto dos números naturais tem que ter o asterisco. Pronto, aí vamos lá. Aí vamos começar a partir do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, 3 pontinhos, né? Porque existe uma continuidade, ela é infinita, beleza? Então isso aí é o nosso conjunto dos números naturais não nulos, beleza? Agora, quem venceu o conjunto dos números inteiros? Então, o conjunto dos números inteiros, né, é uma parte do conjunto dos números naturais, né? Isso já a gente vai verificar isso num diagrama, tá? Então, o que venceu o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é o que? É o conjunto formado pelos números inteiros negativos e positivos e também, né, pelo número zero, no caso, o número nulo. Então, nós chamamos isso de quê? De zero ou neutro, né? Muito bem, então como é que eu represento, né, o conjunto dos números inteiros? Por esse símbolozinho aqui, ó, um Z, tá? Então esse aqui é o nosso símbolo Z, que significa o conjunto dos números inteiros. Então o conjunto dos números inteiros, ela vem da onde? Ela vem do menos infinito, tá? Vem do menos infinito, vem do menos infinito até o mais infinito. Como vocês estão vendo aqui, ó, 3 pontinhos do lado esquerdo significa menos infinito e o 3 pontinhos para o lado direito significa do mais infinito. Ah, professor, é o simétrico, né? É o simétrico, não tem problema, tá? Aí vem o seu subconjunto, gente. Quando é que vamos representar esses símbolos dos números inteiros sendo inteiros positivos e aquelas na qual representamos como os inteiros negativos? Então, quando aparecer um Z com um mais embaixo aqui, ó, como vocês estão observando, isso significa que é o conjunto dos números inteiro positivo. Então, são aqueles elementos que são positivos do conjunto dos números inteiros. Então, são esses elementos aqui agora que eu vou circular, gente, ó, para vocês. Olha aqui, ó. Ela vem daqui, ó, vem do zero, ó, para cá. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros positivos, beleza? Esse aqui é o nosso Z+. E o Z-? Então, esse Z- aqui, ó, significa o conjunto dos números inteiros negativos, né? Ou seja, é o conjunto dos números inteiros não positivos. Por isso que eu falo logo negativo, que são os elementos negativos, né? Ou seja, são esses elementos aqui, ó, que vêm do zero, ó, até menos 5, menos 6, menos 7, menos 1 milhão, menos 1 trilhão e assim sucessivamente, beleza? Então, esse pedacinho aqui é o nosso Z-, tá? E aquele outro pedacinho ali, né, que é esse aqui, ó, é o nosso Z+. Beleza, gente? É bem tranquilo, é bem fácil a gente interpretar esse símbolozinho aqui do conjunto dos números inteiros, beleza? Então, aí vem aquela questão no qual a gente pode tirar o zero também. Aquela questão que podemos tirar o zero, por exemplo. Então, quando aparecer esse Z, o Z+, com esse asterisco, significa que eu vou tirar o zero, ou seja, o conjunto dos números inteiros não negativos, né, não nulos. Então, nesse caso, eu vou excluir o zero, ó. Como vocês estão observando aqui, ó, Z asterisco mais significa que eu vou ter que excluir o zero. Então, teremos aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 e assim infinito, tá?
Assim como serve para os inteiros não negativos, aqui também serve para os inteiros não positivos e não nulos, beleza? Então vocês têm que lembrar desses símbolos aqui, ó. O Z asterisco menos significa o conjunto dos números inteiros não positivos e não nulos, beleza? Então teremos aqui, ó, ela veio do menos infinito, aí teremos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e só, tá? Tem que tirar esse zero aí, beleza? Tranquilo, gente? Muito bem. E aqui nós temos o conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais, beleza? Então, o que é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais, ela é formada e é representada por um estilo de fração, né? Por um estilo de fração dos números inteiros, ou simplesmente a união dos elementos. Então, é a união dos elementos dos conjuntos naturais e inteiros, e elas são expressos em forma fracionária, tá? Então, ela envolve também os números decimais exatos ou dízimas periódicas, beleza? Então, a representação simbólica do conjunto dos números racionais é esse Q aqui, ó, porque ela dá uma ideia de quociente, né? Pois é, então esse Qzinho aqui significa o conjunto dos números racionais, beleza? Então, como a questão está dizendo aqui que é uma divisão, e no caso é a representação fracionária, então eu terei A sobre B. Então, esse A sobre B é a nossa fração, tá? Lembrando que não existe divisão por zero, tá? Então, esse B aqui que está no denominador, ele tem que ser diferente de zero, beleza? Tem que ser diferente de zero, tranquilo? Muito bem, como é que nós representamos isso? Está aqui, ó, conjunto dos números racionais. Ela vem do menos infinito, aí terei menos 12 sobre 3, menos 8 sobre 4, menos 2 sobre 2, 0 sobre 5, 4 sobre 4, 4 sobre 2, tá? E assim sucessivamente. Então, vocês estão observando aqui, né, que aqui as frações na qual se forem divididos, então vocês terão uma resposta de divisão totalmente, né, exata. Ou seja, quanto é que dá aqui no caso aqui dessa representação? Ó, menos 12 sobre 3, a resposta vai dar menos 4, então nós temos uma divisão exata. Ó, o outro lá, ó, menos 8 sobre 4, menos 2, e assim, gente, sucessivamente, tá? Então, caso não represente um número exato, né, caso não represente um número exato, aí nós vamos ter o quê? Uma representação fracionária, né, na qual teremos uma dízima periódica, tá? Então, nós teremos aqui, no caso, a representação que é o A sobre B, e ela pode ser resultados como inteiros, tá aqui, ó, 20 dividido por 4 vai dar 5, números decimais, que é o 7,5, né? 7,5 vindo do quê? Vindo da divisão, gente. Vindo da divisão de 30 por 4. Então, aqui vai ter aqui, ó, 7, né? 7 vezes 4 vai dar 28, sobra 2. E aí, como 2 não posso dividir por 4, vou botar um zero aqui e uma vírgula. 20 dividido por 4, 5. Então, observe que aqui, né, é uma divisão não exata. Por quê? Porque sobrou o resto 2, mas eu transformei uma divisão exata, né, deixando como uma divisão, né, com vírgula no caso. Aí teremos como resposta 7,5, tá? E teremos também uma dízima periódica. Então, uma dízima periódica é quando nós temos período aqui no caso. Olha aqui, ó, 2, ó, o 2 se repete direto, ó. 2, 2, 2, 3 pontinhos significa infinito. Então, nós temos uma dízima periódica simples, tá? Então, isso aqui também pertence ao conjunto dos números racionais, beleza? Então, bora ver essa divisão aqui, ó. 2, né? Ó, dividido por 9. Então, não posso dividir 2 por 9, boto um 0 e um 0, 20 dividido por 9, vai dar o quê? Vai dar 2. Vai dar 18, sobra 2 de novo, ó, bota um 0, ó, vai dar 2, ó, aí não tem resto. O resto nunca vai dar 0, beleza? O resto sempre vai ser igual a 2. E aí teremos o que? Uma dízima periódica, tá? Então, essa representação aqui, ó, de 0,2222222 pode ser também 0,2 com tracinho em cima, tá? Então, esse 0,2 com tracinho em cima significa também dízima periódica, e ela nos dá a autonomia de dizer que o 2 se repete também, infinitamente, tá? Então, o número racional, ela pode ser formada através de uma geratriz,
E essa geratriz é a representação aritmética de um número fracionário como resultado periódico, tá? Como falei que é do período. Então aqui nós temos aqui uns exemplos passo a passo, né? No qual ela diz o seguinte: verificar se 0,21, 3 pontinhos é um número racional. Então para isso nós temos que verificar, né, transformar esse número em uma fração, né? Então quem que está se repetindo aqui? Quem está se repetindo aqui é o 21. Quantos elementos nós temos aqui? 2, 2 e 1. Então esses elementos me dão autonomia de ser o que? 299. Então vamos pegar apenas o período, ó, vai ficar 21 sobre 99. Pronto, está representado em um formato de fração. Tá? Então está aqui. Então é um número racional, beleza? Olha aqui a solução que ele deu: 21 sobre 99, porque eu tenho 2 aqui e 1. São dois números que se repetem. Então nós temos aqui através da sua geratriz. Então verificamos que esse número é racional. Olha outro exemplo aqui, ó. 375 sobre 200 é um número decimal? Então para isso nós temos que verificar, ó, 375 dividido por 200. Olha que a divisão que ele deu. Ó, 375 por 200 vai dar 1, porque se for 2 vai dar 400, né? E aí sobrou o resto 15. E aí vocês observaram, né, que nós teremos, né, a seguinte solução que é 1,875. Então nós temos sim um número decimal, beleza? Vamos ver se tem mais outros exemplos, né? Então aqui nós temos uma aplicação. Tranquilo? Beleza? Então sim, é um número decimal. Tranquilo? Bom, aqui nós temos uma atividadezinha da página 154. Tá bom? Vocês tentam resolver aí para aprimorar o conhecimento de vocês. Tá bom? Beleza? Então vou logo adiantando aqui a primeira questão, só para vocês entenderem como é que funciona. Ó, a primeira questão: identifica o conjunto a que pertence o número x vezes y ao quadrado, né? Então ele está perguntando se é conjunto natural, se pertence ao conjunto dos números inteiros, se pertence ao conjunto dos números racionais, né? Então para isso nós temos que substituir os respectivos valores lá, que a questão deu, ó, sendo x terços e y igual a 3. Ó, quem é o x? 2 terços. Vezes o y é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a 2 terços vezes 3 ao quadrado, dá 9. 9 vezes 2 vai dar 18. E 18 dividido por 3 vai dar 6. Olha, então sobrou 6, restou 6. Então esse 6 ele pertence ao conjunto dos números naturais, ou o 6 pertence ao conjunto dos números inteiros, ou o 6, no caso 18 terços, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Ou 18 terços pertence ao conjunto dos números racionais, beleza? Então já está respondida aqui a nossa primeira questão. Então podemos perceber o quê? Que 18 terços pertence ao conjunto dos números racionais, o 6 é um conjunto, pertence ao conjunto dos números inteiros, né, não negativos, e o 6 também pertence ao conjunto dos números naturais. Tranquilo? Beleza? Turma, então essa foi a nossa aula de hoje, beleza? Ah, e eu falei para vocês que eu ia representar aqui, não é isso? Ó. Muito bem. Então aqui nós temos o conjunto dos números naturais, mais em cima aqui é o conjunto dos números inteiros, e mais aqui em cima nós temos o conjunto dos números racionais. Beleza? Tranquilo? Então observe que é um pedaço do outro, né? No caso. Beleza? Bom, gente, então encerramos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Tá? Um abraço e até mais.